E depois temos aqui o ponto 9, que é uma proposta da senhora vereadora Susana Garcia, relativamente à concepção e implementação do projeto Assembleia Municipal Jovem da Amadora, proposta número 315/2024. Senhora vereadora, não sei se porventura quer apresentar esta proposta. Senhor Presidente, farei uma apresentação e não uma leitura para não amassar as pessoas que nos estão a ver lá em casa. Sumariamente, trata-se do seguinte: o Conselho da Amadora foi pioneiro desde o ano 2000 na criação de um projeto chamado Assembleia Municipal Jovem da Amadora, que tinha como objetivo carrear para os centros decisores políticos os jovens com uma maior consciencialização cívica dos seus direitos, das suas liberdades e das suas garantias, assim permitindo que se tornassem pessoas adultas, reivindicativas, conhecedoras dos seus direitos e assim sendo conhecedoras também das formas de lançar mão dos mecanismos que estão ao seu dispor para fazer valer esses mesmos direitos quando são violados. É preciso que tenhamos conhecimento para conseguirmos ser verdadeiramente livres. Essas mesmas diversas assembleias municipais que se realizaram no nosso município e que foram propaladas nos outros 307 municípios do nosso país e copiadas também, tiveram, todavia, sem que conseguisse perceber, até junto dos vereadores que compõem este Executivo, as razões para tal ocorrer, cessaram na sua 10ª sessão, que foi no dia 7 de maio de 2013. A partir daí, nunca mais este projeto foi reativado. Diversas tentativas foram feitas na Assembleia Municipal, aliás, para que se voltasse a este projeto. Uma delas chegou até a ser aprovada por maioria no dia 14 de novembro de 2019. Todavia, apesar de ter sido aprovada na sua maioria, ficou-se por executar esta decisão do órgão deliberativo. Recordando aquilo que na altura foi dita, estava íncita na proposta aprovada, diz o seguinte: propusemos a reativação da Assembleia Municipal Jovem da Amadora como medida de combate ao desinteresse pela causa pública dos jovens e, a seguir, o líder da bancada do Partido Socialista, o senhor doutor deputado João Vieira, disse-nos o seguinte: em muito breve prazo iremos apresentar uma proposta que envolva de facto a comunidade escolar para trazer mais jovens à participação pública. Estas palavras foram proferidas em Assembleia Municipal do já mencionado dia 14 de novembro de 2019, sendo que o breve prazo, estamos já em 2023 e não conhecemos nenhuma medida neste mesmo sentido. No decurso de uma reunião de Câmara, o senhor vereador Hermenegildo Carvalho, em substituição, veio-nos dizer e perguntar porque é que não voltávamos novamente a este projeto, tendo o Sr. Vereador Ricardo Faria dito que, efetivamente, fomos pioneiros nesta mesma matéria, encarava como um passo positivo e que seria equacionar a mesma. Recordo que o Sr. Vereador Ricardo Faria é quem tem os pelouros da educação e da juventude. Ora, nós, com frequência, os que já não somos tão jovens assim, temos um preconceito em relação aos mesmos, dizendo com frequência que os jovens não querem saber da política. Os estudos mais recentes sobre esta mesma matéria contrariam esta ideia. Se nós olharmos para o estudo de 2022 da Fundação Carlos Gulbenkian sobre a participação política da juventude em Portugal, percebemos que, de facto, os jovens não estão divorciados da política, os jovens estão divorciados dos políticos, como, aliás, a maioria da população nacional, com todas as justificações que nós bem conhecemos. Este mesmo estudo encontrou respaldo num outro que foi feito pela Universidade Católica Portuguesa em janeiro de 2023 para o Conselho Nacional de Juventude, que nos veio dizer que os jovens votavam até mais frequentemente do que os restantes segmentos etários. Por exemplo, para as legislativas, nos últimos anos, 81% dos jovens votaram. Para as autárquicas, 79% dos jovens votaram. Para as presidenciais, 76% dos jovens votaram. Para as europeias, é verdade, apenas 45% dos jovens votaram. Quer isto dizer que os jovens têm interesse em participar ativamente, mas para isso é necessário criarmos condições de forma a que eles, em igualdade, em democracia e em consciência cívica, possam entrar para os meandros decisórios da política. E é por isso que nós, em face daquilo que é
o lastro que temos na nossa história política na Amadora, com a criação desta mesma instituição das Assembleias Municipais Jovens, exortamos, no Executivo Camarário, delibere no sentido de promover o acesso à criação destas mesmas Assembleias, instando-se à Assembleia Municipal a executar definitivamente a deliberação que tinha sido tomada na altura e esta que está a ser tomada pelo Executivo Camarário reunido na presente Assembleia e nos seguintes moldes. Promover a concepção e a implementação de um projeto de Assembleia Municipal Jovem com os objetivos de acesso maior dos jovens da Amadora a novas oportunidades de aprendizagem, de participação política e cidadania ativa, permitir que os jovens desenvolvam competências de comunicação e reflexão crítica, proporcionar o diálogo recíproco entre jovens e decisores políticos e governo da cidade, concedendo ferramentas que lhes permitam uma efetiva participação cívica ao longo da vida. Nestes mesmos parâmetros, necessário se torna que se estabeleçam parcerias entre os órgãos do município, entre as diversas escolas que estão inscritas no mesmo concelho e, eventualmente, as freguesias da nossa cidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora Susana Garcia. Deixe-me dizer-lhe que concordo em pleno com a aproximação da política aos jovens e da Assembleia Municipal Jovem, mas este não é o órgão próprio para deliberar sobre isso. Ou seja, a Assembleia Municipal é a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal executa. A Assembleia Municipal delibera e fiscaliza. Isto era uma inversão total dos papéis. Isto é, aquilo que a Sra. Vereadora traz aqui é que a Câmara Municipal fosse deliberar no sentido de que a Assembleia Municipal fosse obrigada a fazer a Assembleia Municipal Jovem. E deixe-me dizer-lhe que a Sra. Vereadora e o seu partido é representada na Câmara Municipal, tem deputados municipais eleitos que, no âmbito da Comissão da Educação, no âmbito da Conferência de Líderes que há com todos os partidos, leve este tema à Assembleia Municipal, ao respectivo e competente órgão para o efeito, e que deliberamos sobre isso na Assembleia Municipal. Agora, isto era uma inversão total dos papéis. É completamente... ilegal. Exatamente, possivelmente até ilegal. Estar a Câmara Municipal ou o Executivo na Câmara Municipal a obrigar a Assembleia Municipal, órgão independente, completamente independente deste Executivo, que delibera e que fiscaliza, obrigá-lo a fazer uma Assembleia Municipal Jovem. Por isso, Sra. Vereadora, deixe-me dizer que o Executivo e os vereadores do Partido Socialista vão votar contra esta proposta, aceitando o princípio da aproximação dos jovens à política, mas este não é o órgão competente para deliberar sobre uma obrigação da Assembleia Municipal e terá oportunidade na próxima Assembleia Municipal, nos respectivos órgãos, na Comissão de Educação, na Conferência de Líderes, de fazer valer a sua proposta. Muito obrigado, Sr. Vereador. Espero, Sr. Presidente, nós, em relação a esse assunto, também iremos tomar uma posição que tem que se tornar pública. A presente proposta tinha sido previamente apresentada há cerca de 1 mês e meio, quando da mesma o Sr. Presidente, em funções na altura, estava em funções porque a Sra. Presidente Carla Tavares ainda não se tinha tomado posse no Parlamento Europeu, contactou particularmente o meu gabinete e depois, posteriormente, através do meu contacto telemóvel, indicando-me que solicitava que esta deliberação fosse apresentada posteriormente e não naquela mesma semana, comprometendo-se para com esta coligação, e nomeadamente com a minha pessoa, na conversa que foi mantida, e Vossa Excelência não irá ousar desmentir, porque estou a dizer absolutamente a verdade, sendo que iria aprovar-se esta mesma proposta, sugerindo que a mesma fosse para a derradeira reunião de Câmara. Conquanto nós queríamos que esta mesma proposta fosse apresentada e aprovada ou não, com as razões que entendessem necessárias em reunião pública, transferiu-se para a presente deliberação. Assim sendo, não obstante ser legítimo que a bancada do Partido Socialista venha agora votar contra, com a justificação de que eu já vou falar a seguir, torna-se por tudo aqui exposto, todavia desleal, conquanto não foi esse o acordo que Vossa Excelência deliberou e acordou comigo. Primeiro ponto. Segundo ponto, quanto à questão da ilegalidade
ilegalidade. Eu penso que este assunto nem sequer é possível discutir quando não existe conhecimentos técnicos jurídicos sobre a matéria e, portanto, talvez não fosse correto fazê-lo. Mas eu desafio Vossa Excelência, então, a apresentar-se, assim desejar, até para que todos os jovens da cidade da Amadora saibam e compreendam porque é que está-se a denegar aqui esta sugestão. Na verdade, não existe nenhuma ilegalidade num executivo da Câmara reunido em reunião camarária, como aqui estamos, na deliberação indicativa ao órgão deliberativo da Assembleia Municipal sobre a efetivação da reativação deste projeto das Assembleias Municipais Jovens. Não há nenhuma norma de nenhuma natureza que impeça que esta Câmara finalmente exorte o órgão deliberativo, a Assembleia Municipal, a cumprir estritamente aquilo a que já estava onerada. Não é essa a circunstância, mas sim a que equaciona a possibilidade de reativação. Aliás, que seria se este Executivo Camarário não pudesse propor, junto da Câmara, junto da Assembleia Municipal, que a mesma deliberasse no sentido da salvaguarda dos interesses dos nossos cidadãos. Estávamos então aqui a fazer o quê? Não existe rigorosamente nenhuma norma jurídica que impeça isto e, se existir, eu solicito que Vossa Excelência então indique, uma vez que falou de uma eventual ilegalidade, para que todos os cidadãos da Amadora consigam perceber que normativo jurídico é esse e assim eu possa também responder-lhe, do outro lado, com mais fundamentos jurídicos. E é tudo o que nós temos para dizer. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora Susana Garcia. Deixe-me dizer que a Câmara Municipal ou o Executivo Municipal não recomenda absolutamente nada à Assembleia Municipal. É uma deliberação, não é uma recomendação. Não é uma recomendação nem uma deliberação. Nem uma coisa nem outra. Nós não estamos a propor uma recomendação. Eu estou a apresentar uma proposta. Não é uma recomendação. Não é uma proposta nem uma recomendação. Portanto, aquilo que eu disse e repito, não há condições para votar favoravelmente uma deliberação ou uma proposta que obrigue a Assembleia Municipal para esse efeito. E depois, como a Sra. Vereadora também disse há pouco, e bem, eu contactei a Sra. Vereadora no sentido desta proposta vir a esta reunião, caso houvesse necessidade de alterar, falaríamos sobre isso. Acontece que esta proposta não faz qualquer sentido por os argumentos e fundamentos que eu dei anteriormente. Isto é, a Câmara Municipal ou o Executivo, reunido em Assembleia de Câmara, não pode obrigar a Assembleia Municipal para esse efeito. Mas como a Sra. Vereadora disse bem, há uma recomendação, uma moção que foi apresentada em 14/11/2019, salvo erro, e eu tenho aqui, pelo Grupo Parlamentar do CDS, para que seja promovida a Assembleia Municipal Jovem. Portanto, é nesse local e na Assembleia Municipal que quer o Grupo Parlamentar do PSD, quer o Grupo Político do CDS, deverá falar nesse órgão sobre esta matéria. Porque já lhe disse, Sr. Vereador, eu concordo com o princípio. Concordo. Aliás, acho que todos concordamos com esse princípio. Nada, nem questões de logística, nem questões de preparar os agrupamentos, dos serviços municipais estarem presentes, de termos um espaço dedicado para isso, absolutamente nada contra. Agora, nós não podemos, na Câmara, votar uma coisa que compete à Assembleia Municipal. E a questão é essa, Sr. Vereadora. Sr. Presidente, mantém-se na mesma o registro que eu partilhei com todos os cidadãos da Amadora sobre aquilo que foi o nosso acordo e aquilo que é a sua conduta posteriormente a esse acordo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereadora. Por ir então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Proposta rejeitada com os votos... Desculpe, Vereador António Borges. Abstenção. Com a abstenção, com os votos contra do Partido Socialista, com a abstenção do Sr. Vereador da CDU, António Borges, e com os votos favoráveis da coligação da Arvosa Amadora.